Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui, tá? A gravação da nossa aula de aspectos legais, éticos e organizacionais do profissional de enfermagem, tá? Da nossa disciplina de ética e legislação. Inicio essa aula deixando um questionamento, começando um questionamento para vocês. O que seria ética? Bom, ética é a teoria ou ciência que regulamenta o comportamento moral dos homens que vivem em sociedade, tá bom? Ela vai nos indicar o que é o correto e o que é o justo, assim como a nossa responsabilidade pelos atos cometidos. Vai nos destacar os princípios que nos servem de base para o comportamento e indicar as nossas ações de exercício em cidadania. Então, vamos aqui comparar conceitos de ética e de moral. A ética nos remete a um pensamento individual, tá? Uma escolha e uma reflexão intrínseca, nossa, particular, tá? Requer introspecção dos nossos valores e as normas que nós devemos seguir e nós fazemos um questionamento para diagnosticar uma conduta ética. Por que devo fazer tal ação? Por que devo tomar tal conduta? Vocês entenderão mais na frente esse tipo de questionamento. Enquanto a moral, ela nos impõe regras, são regras prontas que nós devemos seguir. Vai descrever as normas e a conduta humana, e o questionamento que fica em um pensamento moral é: o que eu devo fazer? O que deve ser feito? Então, para que nós tenhamos um comportamento ético, esses 4 pontos em destaque são de extrema importância, lembrando que não são os únicos, tá? Eu preciso ter consciência individual e coletiva das minhas atitudes. Preciso ter responsabilidade nas minhas correlações de trabalho. Os meus reflexos no campo científico e político me levam a ter um comportamento ético e preciso ter um compromisso social e profissional. Bom, entraremos agora no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? Lembrando que o Código de Ética, ele é grande, tá? Está disponível nos portais do COFEN e do portal enfermagem.gov.br para nossa visita e serão destacados aqui apenas os pontos pertinentes, tá? A essa aula. Vamos lá. Existem preceitos éticos e legais que nos dizem que a gente precisa trabalhar com consonância e autonomia, tá bom? Bom, o capítulo 1 vai falar sobre as nossas relações profissionais. A seção 1 fala relações com a pessoa, família e coletividade. Gente, a partir daqui, vocês ouvirão sempre esses termos: pessoa, família e coletividade, tá bom? Nós devemos olhar para o paciente não como uma única pessoa. Aquela pessoa que está ali sob os nossos cuidados tem um pai, uma mãe, filho, esposas, irmãos, tá? Então, qualquer uma das nossas ações vai afetar não só o nosso paciente, como também toda a família. Então, eu preciso ter uma boa relação com a pessoa, logo com a família e toda a coletividade que envolve esse meu paciente. As relações com os trabalhadores de enfermagem, de saúde e de outras categorias. Relações com as organizações da categoria. Enfermeiro com técnico, técnico com auxiliar, técnico com enfermeiro e entre outros. Relações com as organizações empregadoras. Aqui eu destaco 3 tópicos: direitos, responsabilidades e deveres e proibições. A gente precisa ficar ciente sobre nossos direitos, as nossas responsabilidades e deveres e quais são nossas proibições, para que a gente consiga trabalhar de forma correta e não infringir nenhum tópico do nosso código de ética, tá bom? Então, o capítulo 2 fala sobre o sigilo profissional. 3. O ensino e a pesquisa da produção técnico-científica, da publicidade e daqui a pouco nós vamos falar tópico por tópico, tá?
Vamos lá. Das infrações e penalidades. Existem infrações que são éticas e infrações que são disciplinares. As infrações éticas são as ações e omissões ou conivências que impliquem em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Como assim, Yasmin? Se eu pratico uma ação, eu omito uma ação, ou sou conivente com a ação do meu coleguinha, que digamos assim, foi contra o código de ética, talvez por propósito ou por falta de observação, de atenção. Eu estou fazendo uma ação e vou sofrer uma infração ética. Infrações disciplinares são as inobservâncias, ou seja, a falta de observação, de atenção das normas dos conselhos federais e regionais, ou seja, do COREN e do COFEN, tá? Então, por isso que é de extrema importância que nós saibamos quais são os nossos direitos, deveres e proibições. Se eu cometo alguma infração ética ou disciplinar, com certeza sofrerei penalidades. Quais são essas? Bom, temos 5. Você pode sofrer uma advertência verbal, pode receber uma multa, pode ser censurado, sofrer suspensão do seu exercício profissional, uma suspensão temporária ou cassação do direito de exercício profissional, tá? Isso aí vai depender da gravidade e da ação cometida. O artigo 2º me fala: aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Como assim? Eu preciso sempre aprimorar meus conhecimentos. Eu preciso ter um estudo de forma contínua. Uma dose de medicamento que hoje é utilizada, amanhã, devido a estudos, pode ser alterada. E por isso eu preciso estar a par de todas as atualizações que acontecem no campo da saúde. Aliás, não só no campo da saúde, né, mas principalmente nela. Então, é a obrigação nossa, descrita no nosso Código de Ética de Enfermagem, que eu preciso aprimorar os meus conhecimentos para que eu possa trabalhar, tá bom? Meu artigo 5º fala: exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Deixei aqui essa figurinha para que nós entendamos o que é trabalhar com igualdade. É distribuir o meu conhecimento, minha assistência, minha atuação de forma igualitária aos meus pacientes? Não, porque uns precisam mais do que os outros. Então, eu preciso entender, digamos assim, a necessidade de cada um dos meus pacientes para que eu possa distribuir de forma justa, correta e digna a assistência que eu presto, tá certo? O artigo 8º fala: promover e ser conivente com. Guardem esses 3 termos: injúria, calúnia e difamação. De membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde, equipe de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Então, vamos lá. O que seria calúnia? Calúnia é o ato de atribuir falsamente um fato criminoso a alguém. Destaque aqui a palavra criminoso para você sempre associar a calúnia. Como assim? Se eu acuso que fulano furtou minha carteira, estou acusando alguém de roubo, mas não tenho provas. Logo, estou caluniando essa pessoa, esse meu colega. O que seria difamação? Difamação é atribuir um fato ofensivo à reputação de alguém, tá bom? Por que eu estou destacando as palavras-chave desses 3 conceitos? Porque costumam muito confundir difamação com injúria. A difamação, quando você difama, você está atribuindo um fato ofensivo à reputação de alguém. E quando você está injuriando, você ofende a dignidade, tá bom?
dignidade ou decoro. Deu para entender os 3 conceitos? Vamos prosseguir. Meu artigo 9º fala: praticar, mais uma vez, ou ser conivente. Eu posso sofrer consequências não só quando eu pratico um ato criminoso, mas também quando eu vejo o meu coleguinha praticar e faço chill, não conto a ninguém. Então, eu estou sendo conivente. Posso responder tanto quanto quem pratica, tá bom? Então, vamos lá. Praticar ou ser conivente com crime de contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. O artigo 10º me afirma que eu posso recusar-me a executar atividades que não sejam da minha competência técnica, científica, ética e legal, ou que não me ofereça uma segurança profissional, tanto a mim quanto ao meu paciente, a pessoa ou a minha coletividade. Como assim, Yasmin? Se o meu superior, o meu enfermeiro ou meu colega de trabalho me pede para eu fazer algum procedimento que não é da minha alçada técnica, eu sou assegurada pelo artigo 10º que posso me recusar a fazer tal atividade. E posso também me recusar a fazer uma atividade da minha alçada, desde que essa não traga segurança a mim ou ao meu paciente, entendeu? Se não for por esses 2 motivos e você tiver negando a fazer algo que seja obrigação sua, você estará aplicando negligência e nós vamos ver mais na frente o significado de negligência. Mas vamos lá. O artigo 12 me diz: assegurar a pessoa, família e coletividade da assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Vamos entender o que significa cada um deles? Vamos lá. Imperícia. Imperícia, ela é a falta de habilidade ou de conhecimento técnico para executar uma ação da minha categoria. Cheguei a comentar na aula na aula online com vocês, que nós vamos sempre aplicar a ética a algum fato da nossa vivência, da nossa prática. Então, nessa aula eu decidi que nós aplicaríamos ao bloco cirúrgico. Então, vamos lá. Por exemplo, quando que eu tenho um ato de imperícia? Quando eu vou instrumentar uma cirurgia sem ter o conhecimento dela, ou então simplesmente quando eu faço uma medicação sem ter certeza se aquela é a via correta, se aquela forma de diluição é a correta. Então cabe aqui um simples termo. Se não sabe, não faz, pergunta antes de saber, antes de fazer, estuda, tá bom? O que seria imprudência? Imprudência é ter conhecimento do risco que a minha ação causa e mesmo assim realizar tal tarefa. Por exemplo, instrumentar uma cirurgia faltando os equipamentos que são necessários ou utilizar um material vencido, por exemplo. Agir com negligência é agir com irresponsabilidade, deixando de realizar a minha tarefa por preguiça, por indisciplina, por falta de atenção e até por falta de cuidado. Já vimos casos aí na mídia falando sobre uma amputação errada, então deixo aqui como exemplo de negligência. Amputar a perna esquerda quando a indicação era a direita. Deixar de fazer uma instrumentação cirúrgica porque me desentendi com o meu colega de equipe. Então, de forma lúdica, deixo aqui esses 3 exemplos, tá? O primeiro, falando sobre imprudência, temos aqui 2 profissionais de saúde realizando a massagem cardíaca, enquanto um deles está olhando o manual, ou seja, está realizando o procedimento sem saber, sem ter certeza como é que faz. 2 profissionaizinhas aqui, dando aquele velho cochilo durante o plantão, e esse é o mais engraçado. Doutor, quando é que eu vou para casa? Em uma semana, pois a sua operação de troca de sexo foi um sucesso. Quê? Mas o meu problema era apendicite. Olha aqui um caso de negligência, né? Então, prosseguindo, pessoal. O artigo 13 me fala:
avaliar criteriosamente a sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando você é capaz de desempenhar de forma segura para você e para os outros. Então, se você não tem segurança em uma punção venosa, se você não tem segurança no procedimento que cabe a você fazer, você precisa avisar o seu superior que você não tem segurança de realizar aquele procedimento, tá bom? Porque caso você o faça e algo não saia conforme desejado, você estará infringindo um artigo do nosso Código de Ética e estará agindo com imperícia, tá? Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Ou seja, não só uma ação errada que parta de você, tá? Dos seus colegas, acompanhantes de trabalho também. Então, você precisa proteger seu paciente, família e coletividade contra algum dano decorrente desses três tópicos, tá? Executar ou participar da assistência de saúde sem o consentimento da pessoa ou do seu representante legal, exceto em iminência de risco de morte. Como assim? Na próxima aula, nós estudaremos sobre a autonomia do paciente, aí essa informação vai ficar mais clara. Mas de antemão, adianto para vocês. O paciente, ele tem autonomia, desde que não tenha nenhum comprometimento mental, algo relacionado à sua sanidade, ele tem autonomia de decidir sobre a sua saúde, sobre se expor a um procedimento. E se ele se negar, você precisa obedecer o que esse paciente está falando, justamente porque ele tem o direito de decidir, tá? Então, se você executar ou participar de alguma ação contrária à da vontade do paciente, você será punido pelo artigo 27 do nosso Código de Ética. O artigo 38 me fala: responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Essa é uma questão bastante discutida. Por quê? Lembra que eu falei mais atrás que vocês precisam ter conhecimento e aprimorar sempre esse conhecimento técnico e científico, continuar estudando mesmo após o fim do curso? Então, caso você realize um procedimento ou uma ação de forma errada, que foi solicitada pelo enfermeiro, pelo médico, e isso tenha algum dano irreversível para o paciente, que gere processo, algo do tipo, você também será responsabilizado. Um exemplo: se o médico prescreve um medicamento com a superdosagem e você administra, quem vai responder? O médico ou você? Ambos. O médico porque prescreveu, você porque deveria ter conhecimento suficiente para saber que aquela dosagem não é comum, tá? Não é correta. E aí, ressalto também que mais atrás eu falei sobre você poder negar-se a realizar um procedimento que não traga segurança para você ou para o seu paciente, tá bom? Então, prosseguindo. Posicionar-se contra a falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Esse artigo vai falar basicamente o que eu acabei de dizer, tá? Você tem que se posicionar por uma falta cometida. Então, aplicando mais uma vez esse caso de uma superdosagem. Se você sabe que aquilo ali está errado, você tem dúvida, você pode se posicionar contra. Mas claro que agindo sempre de forma ética, chegando para o seu colega, o seu superior, dizendo: eu não tenho certeza se essa dosagem aqui é correta, você pode confirmar comigo? Então, agora vamos conversar sobre a segurança do paciente. Bom, é uma competência teórica e prática dos profissionais de enfermagem, tá? Mas não só nossa, de toda a nossa equipe. Mas vou trazer mais intimamente para a nossa categoria essa questão de segurança do paciente. Para que eu ofereça uma assistência segura para o meu paciente, mais uma vez, ressalto, eu preciso ter conhecimento teórico, tá?
somado à minha habilidade técnica de realizar os procedimentos e as minhas condutas de forma ética. Aplicando ao bloco cirúrgico, como seria uma cirurgia segura na teoria? Nós precisamos iniciar com uma checagem de segurança, que é a identificação do paciente, saber se o paciente que está indo para a mesa de cirurgia é o paciente correto, ter conhecimento prévio do procedimento que vai ser realizado, fazer conferência dos materiais, dos medicamentos e do maquinário. Aqui entra, gente, de extrema importância, fazer conferência do carrinho de parada, saber se dentro da sala de cirurgia está disposto o carro de parada, se ele está lacrado, tá bom? Fazer anotações que são pertinentes ao procedimento que vai ser realizado e, por último, e não menos importante, contagem de instrumentos, compressas e agulhas. Quantas eu tenho na minha mesa? Quantas foram utilizadas? Quantas sobraram? Tá bom? Que é para eu ter certeza que nada correu risco de ficar dentro do paciente. Então, vamos aqui. O que seriam ocorrências técnicas e o que seriam ocorrências éticas? Uma queda do paciente da maca é uma ocorrência técnica. Lembrando que essas ocorrências técnicas, não estou dizendo que elas são normais, que elas acontecem corriqueiramente. Não, não devem acontecer, tá? Mas caso aconteça, eu quero que vocês apenas aprendam a diferenciar o que é uma falha técnica de uma falha ética. Queda do paciente da maca, falha técnica. Uma queimadura com bisturi, técnica, registros de dados incompletos ou incorretos e infecções pós-operatórias por contaminação de campo. Então, essas falhas são técnicas, tá bom? As ocorrências éticas são falhas na nossa conduta, como a falha no relacionamento entre os profissionais, uma dificuldade na minha relação de enfermeira com o meu paciente, ou então do técnico com o paciente. Não respeitar a autonomia, mais uma vez aqui falando sobre a autonomia e privacidade do meu paciente. Vamos lá. Na assistência em enfermagem, eu preciso garantir que o meu paciente não tenha lesões corporais ou psicológicas, para que eu não sofra processos éticos e nem processos judiciais, tá bom? E aqui, quando eu coloco um risco ocupacional, é apenas um risco mental que eu posso oferecer ao meu paciente. Vamos lá. Organização dos processos de trabalho. Como eu consigo prevenir o meu paciente de ocorrências técnicas? Tendo ciência da administração dos recursos humanos, garantindo a organização da estrutura física, vendo todo o meu material e o meu instrumental cirúrgico que será utilizado e sempre trabalhar na atualização profissional e educação continuada. Nós não podemos parar nunca de estudar, tá bom? E agora vamos conversar sobre sigilo profissional. Bom, o artigo 81 me fala: eu preciso abster-me de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Em resumo, não revelar informações que são confidenciais, tá bom? Do que aconteceu no meu plantão com certo paciente. Manter segredo sobre um fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei, por ordem judicial ou com consentimento escrito e assinado da pessoa envolvida ou do seu representante legal. Como assim? Você não está querendo dizer a mesma coisa do artigo anterior, Yasmin? Não. Aqui eu estou falando que você deve manter em segredo um fato que é sigiloso, a não ser que esse caso ele esteja previsto em lei, a quebra de sigilo. Você pode quebrar o sigilo a partir de uma ordem judicial ou caso você tenha um consentimento escrito e assinado paciente ou do seu representante legal, tá bom? Permanece o dever
mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Se você está num plantão e no seu plantão, na sua assistência, houve o falecimento de uma pessoa famosa e que o motivo do falecimento veio a público, mas mesmo assim você precisa permanecer em sigilo, tá bom? Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação da assistência. Como assim? Eu posso fofocar com os meus amigos, meus colegas de trabalho? Não, não fofocar, mas você pode, digamos assim, quebrar o sigilo de um fato que seja necessário do conhecimento dos meus colegas. Uso aqui como exemplo, deixo como exemplo, se você sabe que o paciente que será atendido é um paciente soro positivo, certo? Porque você está ali, se você não contar, você está expondo os seus colegas de trabalho a uma possível contaminação. Mas você lembrando que você pode contar de uma forma ética, tá bom? A propagação dessas informações já não é mais responsabilidade sua, e sim dos envolvidos. Prosseguindo. O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se este for o caso, declarar o seu impedimento de revelar o segredo, tá bom? Mas aí nós entramos igual tem aqui. Caso tenha uma ordem judicial, esse profissional ele tem por obrigação revelar o fato. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada pelos pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos a si mesmo. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Como assim? Não posso deixar subtendido, não posso deixar no ar que estou falando do caso o caso que estamos comentando é o caso que aconteceu no meu plantão. Revelar informações sigilosas, tá? Por mais que eu não afirme, eu também não devo deixar subtendido. Inserir imagens ou informações que possibilitam identificar pessoas e instituições sem a sua prévia autorização. Aqui nada mais, nada menos do que o direito do uso de imagem, tá? Quem tem costume de tirar foto no plantãozinho, aparecendo carinha de paciente, não. Você está quebrando o seu sigilo profissional. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão, nas diferentes formas de divulgação. Simplesmente utilizar a ética, tá bom? Na hora de divulgar algum fato que seja apenas necessário. Divulgar uma informação inverídica, que não seja verdade, sobre um assunto de sua área profissional. Falar que eu tenho uma pós-graduação que eu não tenho, que eu fiz um curso que eu não fiz, tá bom? Aqui a mesma coisa. Anunciar um título ou uma qualificação que eu não possa comprovar. Por exemplo, ser técnico em enfermagem é diferente de ser um instrumentador cirúrgico. Para você ser um instrumentador, você precisa de uma pós-graduação na área, tá bom? Aplicando a instrumentação cirúrgica, o instrumentador, o técnico, o profissional que vai instrumentar, ele precisa ser ético, proporcionar um ambiente seguro para aquela cirurgia, ter agilidade, ter uma percepção rápida, ser eficiente e econômico quanto aos materiais utilizados, não pode perder o foco, a segurança, a qualidade, a humanização do atendimento e a discrição, ter responsabilidade profissional, ter uma aparência profissional adequada, ser pontual, assíduo, manter o sigilo profissional, respeitar as hierarquias não só do centro cirúrgico, como as afins, né, da categoria, ter controle com os problemas emocionais. Problemas pessoais ficam da porta do hospital para fora. E por hoje é só, meus amores. Muito obrigada pela paciência, obrigada pela atenção e até a próxima aula.